Fala galerinha, beleza? Vamos lá então, dando abertura a mais um conteúdo, né? Agora vamos falar sobre o Brasil, e ditadura civil-militar. Ela começa ali no LD, o livro didático de vocês, da apostila, na página 29, então ela tem essa capa, essa abertura, né? E a gente tem que falar um pouco sobre essa transição que foi para o chamado golpe e a ditadura militar civil-militar. Beleza? Então ali vamos lá para a página 30. Deixa eu só baixar aqui. Então ali, ó, o exército brasileiro esteve muito presente nas primeiras décadas da República Brasileira. Durante o Estado Novo, 1937 e 1945, Getúlio Vargas fortaleceu essa instituição com a nomeação de militares para cargos de chefia. Desta forma, tornou possível os militares brasileiros tomarem o poder quando políticos simpatizantes da esquerda estavam no comando do país. Isso colocou fim ao período de nossa república, denominado populismo. Em 1964, a partir daí, o Brasil viveu 2 décadas sob o regime militar. Então ali, Getúlio Vargas já tinha alguns políticos militares no seu governo, né, também. E quando a esquerda, digamos assim, a esquerda estava no poder, foi ali que eles acharam que tinham o dever, né, de combater essa esquerda também e assumir esse governo, com a participação também de civis. Então por isso que ela é uma ditadura civil militar, é chamada. Então ali tem algumas coisas, umas características que a gente tem ali, né? Então Eurico, Getúlio Vargas, Juscelino, Jânio, João. Então eu tenho para vocês fazerem uns exercícios também sobre relembrar também um pouquinho desse contexto aí. Bom, ali na página 31 temos um golpe militar utilizando a crise política e econômica do governo de João Goulart. Os militares brasileiros, apoiados por integrantes da sociedade civil, promoveram um golpe de Estado e assumiram o poder, instalando uma ditadura. Uma das justificativas era fazer uma limpeza que deveria expurgar do país todas as influências de esquerda. Ainda que os militares justificassem a retirada de Goulart do poder por meio do socialismo, motivo que levou os apoiadores do movimento a classificá-lo como revolução. Esta nunca se deu de fato, na verdade, né? Uma revolução que não aconteceu. O que se viu foi um golpe que na verdade derrubou o governo legítimo e colocou fim à democracia brasileira por 2 décadas. Então teve um intervalo na nossa democracia por 2 décadas, que foi o período desse golpe militar aí. Os militares, e sempre com a desculpa para combater o socialismo também, e a esquerda. Os militares tomaram o poder e depuseram o presidente, porém, é importante salientar que muitos integrantes da sociedade civil apoiaram a ação militar e participaram dos governos que se seguiram até 1985, quando foi o fim, né? Por esse motivo, foram também adotadas as expressões golpe civil-militar e ditadura civil-militar, porque tinha a presença de civis também nesse governo. Castelo Branco e Costa e Silva, vamos lá então, os dois, né, que chegaram ao governo. O golpe que instaurou a ditadura foi celebrado e apoiado por boa parte da imprensa e setores conservadores da sociedade. Ao assumirem o governo, os militares asseguraram sua permanência no poder por 2 anos, tempo para acabar com a constante ameaça socialista. Após esse prazo, seria convocadas eleições democráticas para a escolha do próximo presidente, o que não aconteceu. Então, a ideia e o prazo que eles tinham estipulado era 2 anos para acabar com a presença e com as ideias socialistas no país. Porém, isso não aconteceu e durou décadas. O primeiro presidente foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, militar considerado moderado,
Em relação aos linhas duras, grupo do exército que defendiam medidas repressivas contra os inimigos do regime. No governo de Castelo Branco foram decretados os primeiros atos institucionais, medidas que foram aos poucos aumentando a repressão aos movimentos de oposição ao governo. Esses atos eram leis criadas pelos governantes militares que não precisavam da aprovação do Senado. Então, eles criavam essas leis e não precisavam que o Senado aprovasse. Eram atos institucionais considerados. Então, esses atos cada vez aumentando mais, e principalmente com as pessoas que eram contra esse tipo de governo e contra o seu governo específico também. Deixa eu ver aqui. Vamos lá para a página 32. Bom, na 32, então, a cada nova decretação de atos institucionais, a oposição se manifestava. Ocorreram nesse período inúmeros protestos promovidos pelos movimentos estudantis e operários. No entanto, todos foram violentamente reprimidos pela polícia e respondidos pelos militares como a diminuição da liberdade e da democracia no país. Então foram todos repreendidos de maneira muito violenta, esses atos também. Nesse período foi assinado o acordo entre o Ministério da Educação e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. O objetivo era reestruturar a educação brasileira para a formação de mão de obra operária destinada às indústrias estadunidenses aqui instaladas. Esse foi um dos principais motivos de manifestações dos movimentos estudantis. Então a ideia era fornecer mão de obra para as indústrias estadunidenses que estavam instaladas aqui no território nacional, nosso brasileiro. Nesse contexto, o mandato de Castelo Branco, que deveria se estender até 1965, seria 2 anos, acabou prorrogado até 1967 em nome da segurança nacional, que ele achava que deveria continuar, porque não estavam ainda livres dessas ameaças. Em março desse mesmo ano, começou a vigorar uma nova Constituição, que concentrava os poderes nas mãos do presidente. O período em que Castelo Branco esteve no poder foi marcado por medidas muito severas para o controle da crise. Os salários dos funcionários públicos foram diminuídos e os serviços públicos, como energia elétrica, tiveram seus valores reajustados. Os salários passaram a ser ditados pela livre negociação entre patrões e empregados, e esses, sem o apoio dos sindicatos, acabaram prejudicados. O país se abriu completamente para a entrada de investimentos estrangeiros. Essas medidas reduziram os índices de inflação e, aos poucos, a economia voltou a crescer, dando início a um curto período de prosperidade. Então, ali ele fala um pouco sobre esse curto período de prosperidade que teve, com essas medidas que Castelo Branco tomou, diminuindo um pouco o salário dos funcionários públicos, barrando os sindicatos também com a negociação dos salários, deixando que o patrão e o funcionário fizessem a negociação. Então ele teve um crescimento ali curto na economia e o investimento também de empresas de fora, estrangeiras no país também. Então vamos lá, ali na página 32 embaixo tem mais um trechinho. Bom, então ali, após o final do mandato de Castelo Branco, assumiu a presidência o general Arthur de Costa e Silva. No início do seu governo, as manifestações operárias e estudantis que já vinham ocorrendo durante o governo de Castelo Branco intensificaram-se. Então, elas aumentaram cada vez mais essas revoluções, esses protestos também.
essas manifestações do modo geral. Em 1968, no Rio de Janeiro, houve uma manifestação estudantil contra a qualidade e o preço das refeições servidas no restaurante Calabouço, ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele resultou na morte do estudante Edson Luiz, de 17 anos, pela polícia militar. Contra a repressão promovida pelo governo, organizaram-se manifestações com ampla adesão popular, como a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, no mês de junho do mesmo ano. Então, assim, a morte desse estudante, o Edson Luiz, foi causada, né, uma das reivindicações foi essa manifestação dos estudantes, porque esse restaurante, que era vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a qualidade estava muito ruim dessa alimentação e os preços também mais abusivos, né? Eles não estavam conseguindo mais sanar o dia a dia da alimentação deles, né? O valor estava ficando cada vez mais difícil, e foi uma manifestação e foi reprimida e ocasionou a morte desse rapaz também. E com isso a população, né, começou a aderir mais também a essas manifestações e tentar reivindicar as suas questões também. Vamos lá, descer mais um pouco ali. Então, ali na página 33 mesmo, as manifestações e os questionamentos ao governo levaram a decretar em dezembro de 1968 o AI-5, o mais radical dos atos institucionais. O AI-5 previa, entre outras medidas restritivas, o fechamento do Congresso e da Câmara, dos deputados, né? Além de intervenção direta do governo federal nos estados e nos municípios. Previa ainda a suspensão dos direitos políticos e individuais, como o habeas corpus, o confisco de bens por parte do governo e a possibilidade de decretar estado de sítio a qualquer momento. A princípio, o AI-5 seria mantido no país por 8 ou 9 meses. Ele foi revogado apenas em 1978. Então, penso que era um ato de maior repressão que tinha. Era para ser curto também, assim como foi o início da ditadura militar, né? Esse governo civil-militar, mas ele durou muito mais tempo, né? 7 a 9 meses, durou quase 2 décadas aí. Bom, ali embaixo tem mais um. Então, nos jornais também houve esforço para evidenciar a perda de direitos e o clima de medo que se instalava no país, como fez o Jornal do Brasil em 14 de dezembro de 1968. Deixa eu baixar um pouco a imagem para vocês verem a matéria, né? Para a gente conseguir ver a matéria bem mais ampla aqui. Então ali, né? Então o Jornal do Brasil, governo baixa ato institucional e coloca Congresso em recesso por tempo ilimitado. Então essa era uma matéria desse jornal que tentava mostrar para a população um pouco do que estava acontecendo. É claro que isso com a AI-5 cada vez ficou mais difícil essas matérias acontecerem, porque a repressão era cada vez maior. A gente vai ver para frente nos outros vídeos, que até nas próprias edições do jornal tinha alguém do governo representando para ver, analisar se aquela matéria ia ao ar ou não, se era alguma coisa que prejudicaria a visão que o povo tinha com relação ao governo. Tá? A gente volta depois com mais um videozinho, tá beleza? Na página 34. Por enquanto é isso aí. Um abração, até o próximo.